começo a trabalhar no modelo de recuperação, eu começo a pensar em investir em estratégias de reabilitação para esses indivíduos. Então, isso mudou muito esse paradigma, né, do que nós fazíamos de conservação. Então, no modelo compensatório, eu trabalhava, eu fortalecia e eu dava condições do que está preservado, ajudar esse indivíduo nas atividades do dia a dia. Nesse modelo de recuperação, eu já passo, opa, então, se eu tenho algo passando, se eu tenho capacidade, por que eu não vou estimular essa região abaixo do nível de lesão? Será que isso vai ter algum auxílio? Né? E daí começou alguns estudos, né? Esse aqui é um estudo que mostra os efeitos de terapia intensiva, né? E, foi um dos primeiros estudos que mostram isso, né? Lá em 2008, que a terapia é intensiva abaixo do nível de lesão, ou seja, eu sei que a pessoa tem uma lesão em T4, e que não movimentaria os membros inferiores, mas eu invisto em terapias para movimentos dos membros inferiores. Então, mesmo em lesões completas ou incompletas. Esse estudo aqui, por exemplo, ele fez várias modalidades. Então, tinha movimento ativo assistido, treinamento de resistência muscular, descarga de peso sobre os membros inferiores, circo-ergômetro, treino de marcha, né, ou vibração, e todos eram colocados dependendo da condição clínica do paciente, ele fazia, né? O que se viu, gente, olhem para o gráfico aqui ao lado, na direita, que a mudança que essas pessoas tiveram naquela classificação da EJA entre A, B, C e D, né, a melhora nessa classificação, ou seja, o ganho de funcionalidade, foi proporcional à quantidade de exercício fornecida em termos de horas por semana para esses indivíduos, né, esses exercícios abaixo do nível de lesão. Tá? E, realmente, na tabela 3, que está mostrada lá embaixo, o que acontece é que o grupo que fez a terapia, né, intensiva de exercício, eles mudaram em torno de 5 pontos, né, no score motor da EJA. Então, vejam, isso é muito, né, para alguma coisa que era dito como crônico e que não havia mudança nenhuma. Tá? Então, mostrando que o potencial de recuperação de funcionalidade, né, neuromotora abaixo do nível de lesão em indivíduos treinados intensamente nesses níveis aí. Aqui também um outro estudo mostrando que da reabilitação inicial para tardia, né? Então, também chamando atenção que quando eu coloco, né, indivíduos a treinarem já desde o início e reabilitação aguda, digamos assim, né, ou muito intensiva inicial, eles consideraram que iniciou dentro das primeiras 2 semanas, tá? E depois disso, então, seria o tardio, né? Então, dentro daquela história que eu mostrei para vocês daquele quadro das fases da lesão, a gente estaria nessa fase aguda da lesão, né? Então, aqueles indivíduos que começaram a treinar, né, em uma N grande, nessa fase aguda, eles tiveram, ao final, né, porque eles entraram, né, rapidamente no serviço de reabilitação, ao final, na saída deles, eu tinha um percentual menor de pessoas com lesão medular completa nos grupos que treinavam, nas pessoas que treinaram desse grupo de terapia que iniciou dentro das 2 primeiras semanas, do que naquele grupo que iniciou a reabilitação posterior. Então, mostrando que, novamente, eu consigo estimular, e quanto antes eu estimular, mais eu consigo ter algum grau de recuperação dessa função motora, muito provavelmente porque aqueles indivíduos teriam algum grau de continuidade, né, de tecido medular passando, mas que não estimulado, ele não teria chance de ter um potencial de recuperação. Tá? Então, com tudo isso, saiu um grande estudo depois, buscando realmente ver, bom, então se eu treino esses animais e tenho evidência que a gente consegue ter movimento, né, e eu consigo ter ganho de funcionalidade com exercício físico nessas fases iniciais, saiu depois um estudo que dividiu, então, em grupos de pessoas com lesão medular completa e do grupo de lesão medular incompleta, então 16 indivíduos em cada grupo, e que treinaram na esteira. Né? Suspendia o peso corporal, como a gente vai ver numa imagem depois aqui para frente, e ele fazia treino de passos em esteira. Tá? Então eles tinham que fazer isso, né, 5 dias por semana, e pelo menos, né, 5.000 passos, se eu não me engano, eram treinados por dia. Então, viram que ao final, gente, os indivíduos que tinham lesão medular incompleta, eles, mesmo aqueles que não caminhavam, voltaram a caminhar. Né? Então, conseguiam voltar até alguns passos depois da lesão.
Além disso, se viu que tinha um aumento da atividade eletromiográfica do sólio, e isso ocorreu tanto nos que lesão incompleta e lesão completa, mas que, passado um mês depois que parou o treinamento, nos lesões incompleta, essa atividade elétrica ela voltava aos níveis de antes, ou seja, de antes do treinamento, né? Como se a pessoa tivesse lesão e não tivesse treinado, e nos que tinham lesão incompleta, esses permanecia, tá? Então, aqui mostra que lesão incompleta se beneficia e volta a ter uma funcionalidade maior, e que as lesões completas, né, continuam sendo um desafio grande, inclusive para a reabilitação, e que, por mais que essa terapêutica tenha o potencial, ela ainda não mostrou a capacidade de ganhar nesses indivíduos, né, com lesão medular completa. Então, aqui mostrando um suporte de peso, né, já que esses indivíduos não têm a condição, às vezes, de caminhar sozinho ainda, mas com suporte de peso, esse treino pode ser realizado, né, tanto na esteira quanto no solo. Então, ali se mostrou, indivíduos com lesão medular incompleta, eu consigo ter ganho, e esses ganhos são importantes. Bom, daí se foi ver, então, se eu começar a mexer nisso, e se eu treinar esses indivíduos em outras condições, né? E esse estudo fez exatamente isso, gente. Ele treinou, né, esse aqui é de 2011, onde saiu clínico, que treinou em UTM, um treino de esteira, UTS, treino de esteira com estimulação elétrica dos membros inferiores, OG é overground, então treino em solo, com suspensão de peso, porque a pessoa não consegue caminhar, né? E só indivíduos com lesões incompletas, EJA C e D, tá? E o Locomat, que é um robô que passivamente movimenta os membros inferiores conforme o paciente dá o estímulo para que ele se movimente, tá? Então, o que foi visto que eu chamo a atenção aqui é que a gente tem na barra escura as pessoas com maior grau de comprometimento motor e as em cinza com menor grau de comprometimento motor. Todos os grupos tiveram melhora, né? Então aqui, velocidade de marcha nesse primeiro gráfico e no segundo, a distância percorrida, e esse foi o percentual de pessoas que melhoraram acima do que a gente tem hoje como medidas clinicamente significativas, ou seja, o quanto aumentar a velocidade acima do valor que é considerado significativo na clínica, ou quanto aumentar a distância que caminho que é significativo na clínica. E só chamou a atenção que todos melhoraram, mas quem treinou no chão, vejam, foi o que teve os maiores aumentos, tanto de velocidade quanto de distância percorrida. Então, não é só o estímulo repetitivo, mas é a condição que eu dou esse estímulo, quanto o indivíduo está motivado e o sistema nervoso central, ou seja, o encéfalo, ele está ativando, tentando buscar ativar né, o indivíduo para que ele dê os passos. É muito relevante essa ativação cortical, e a gente já sabe também que eu tenho alterações corticais com a lesão, e isso pode afetar, inclusive, né, o meu grau de recuperação funcional depois. E quando eu estimulo que ele faça, ou que ele ganhe um grande esforço, quando ele está no solo, a cada passo é como se ele tivesse que fazer uma sequência para caminhar de primeiros passos. E o esforço cortical para iniciar o primeiro passo é muito maior do que a manutenção, que daí sim eu tenho um aporte rítmico da medula, né? Então, essas seriam uma justificativa, não só a quantidade, a repetição do movimento, mas sim a condição onde ele é realizado é muito importante para essas terapêuticas. Bom, gente, então a gente tem um ganho, né? E principalmente a gente vê que quem se beneficia são as pessoas com lesões medulares incompletas, e a gente continua com esse desafio, né? Mas o ganho ainda é sutil. Se vocês terem uma ideia, aquele estudo anterior que eu mostrei que melhorou a quantidade de metros que a pessoa caminha, essa melhora foi em torno de 50 metros a mais, o que é muito relevante para uma pessoa que tem uma dificuldade, né, uma limitação de marcha, mas ainda é pouco, né, a gente ainda quer mais. Então a gente tem buscado outras estratégias, outros desafios, como a neuromodulação. Então aqui eu não vou entrar em grandes detalhes, mas a gente tem neuromodulação estimulando, né, no encéfalo. Então, como a gente falei lá, a ativação cortical para o comando do movimento ela é importante, né? Então, não só a ativação da medula de forma rítmica, mas então a estimulação encefálica tem sido testada, e tem sido testada então a estimulação encefálica associada ao treinamento locomotor, e tem mostrado ganho, né, de função também. Então, a ideia é que essa estimulação ela potencialize o ganho do exercício, né? Ela não substitui. Então, estimulação direto no córtex, né? A gente tem estimulação direto sobre a medula, né? Então, tanto transcutânea quanto com estimulação epidural, com implante epidural, também mostrando resultados de recuperação. Estimulação periférica,
cujo intuito é, a partir da estimulação periférica, conduzir esse estímulo até o sistema nervoso central, até a medula e até o encéfalo, e gerar uma informação sensorial aumentada, que ativaria o córtex muito mais para ele realizar o movimento, né? Além, obviamente, da interação homem-máquina, que também vão ser discutida mais à frente, e que, para mim, é um dos grandes booms e a minha esperança, realmente, de grandes ganhos e avanços nos próximos anos. Tá? Então, a neuromodulação está vindo com esse desafio de se associar ao treino, né? Como a gente está tendo ganho também na área robótica, como o próprio exoesqueleto, né, robótico, que é um avanço muito grande. O exoesqueleto, na verdade, ele foi inicialmente pensado, nesse caso aqui, né, desse tipo, para ele na verdade ele substituiria a cadeira de rodas. Então ele seria um dispositivo auxiliar. Então aquela pessoa que usa a cadeira, ela vai usar agora um exoesqueleto controlado eletronicamente, para que em vez de ela rodar as rodas e se deslocar, ela consiga caminhar no chão, né? O que aconteceu é que as pessoas começaram a usar e no treinamento clínico, para que elas usem esse tipo de instrumento, eles começaram a apresentar melhora. Então, o treino, porque quando ele está em pé e caminhando, embora ele tenha ajuda mecânica, que é comandada de forma elétrica, né, por um controle do exoesqueleto, nesse caso que não tem interação ainda, né, homem-máquina, que é outro ponto, existe a intenção, existe o comando, a pessoa pensa, ela tem o intuito de querer ir, né, caminhar, e obviamente ela ajusta a máquina e a máquina vai indo. Então isso tem demonstrado alguns benefícios, né? E também já tem se colocado então o uso do exoesqueleto, né, para o treino de marcha, associado à estimulação. Então, como a gente pode ver aqui, a gente faz uma estimulação transcutânea da região lombar, colocando uns eletrodos, né, um na região controle, na região do abdômen à frente, e outro atrás, sobre a região lombar, né, na coluna, e esse estímulo ativaria mais ainda a região medular, associado ao estímulo cortical de querer dar o primeiro passo e ao movimento dado pelo treinamento repetitivo com o uso do exoesqueleto, tem demonstrado ter um potencial grande do ponto de vista terapêutico também para recuperação de função, né? Ainda, como eu falei, aqui não está sendo envolvida ainda a interface homem-máquina, que também, né, pode ocorrer através do controle com as próprias funções cerebrais da máquina, e que eu acho que é um avanço muito grande para o futuro. Como eu falei, que a gente vai ter um momento de discussão ainda dentro da nossa manhã, tá? Então, gente, nossos desafios são muitos, né? A gente vem escrevendo um caminho muito bonito, mas ao mesmo tempo que a gente escreve alguma coisa que a gente acredita, né? Como foi o boom da descoberta da neuroplasticidade ou das terapias celulares, ao mesmo tempo a gente vem fazendo os estudos e apagando e ajustando as arestas, né, nessas condições todas. Nosso desafio é grande, não temos a cura ainda, né? O processo de reabilitação ele é longo, ele é bem pesado, a gente tem bons resultados. Eu acho que o que está nos aparecendo como uma grande perspectiva é que, pela própria característica de ser uma lesão com muitas facetas, tanto, né, de anatômicas de diferença por causa do nível de lesão, quanto, né, com muitas alterações clínicas e fisiopatológicas, que o modelo do futuro realmente é algo combinação. Então, é o processo de reabilitação combinado com terapia celular, combinado com neuroproteção, combinado com interface homem-máquina, e tudo isso junto e misturado para que a gente consiga potencializar e melhorar o máximo possível a qualidade de vida dessas pessoas que vivem hoje com uma condição de uma lesão medular. Espero ter cumprido com o meu papel, ter despertado aí, pelo menos despertado a curiosidade e fomentado bastante questões para a gente gerar essa nossa discussão da manhã. Eu queria, né, mais uma vez agradecer a atenção de todos aí, e me coloco à disposição para a gente conversar um pouquinho e depois, na sequência, continuar a conversa também. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado pela atenção mesmo. Bem, em nome de todos e de todas, né, eu agradeço, Josemar, pela sua brilhante palestra, muito, muito provocativa. E, bem, a gente tem aqui 3 perguntas, né? Então eu vou passar a fazer elas, né? Uma é mais comentário, mas da plateia, né? Para mostrar essa interatividade. Então, a gente tem aqui, ó, diante das fragilidades de pesquisa no contexto brasileiro,
qual o futuro da pesquisa nacional no contexto da neurociência e reabilitação? Para onde anda essa área científica, Josemar? É uma pergunta de um telespectador que está assistindo a gente, está prestigiando o evento. Que bom, obrigado pela pergunta. E essa é uma questão que ela vai além da pesquisa relacionada única e exclusivamente da neurociências e reabilitação, única e exclusivamente nessa condição aqui, né? A gente vive no momento, e não é de agora, obviamente, mas que cada vez a gente está sendo mais apertado em relação ao financeiro, né? Eu acho que o Brasil, e a gente sempre fala isso, a gente tem excelentes pesquisadores, excelentes cabeças pensantes, né? E um potencial muito grande de trabalho e desenvolvimento de pesquisa, né? E a gente é muito amplo, né? A gente tem muitas condições sobre isso. A gente vê isso muito quando a gente sai para o exterior, né? Eu acho que todo mundo que está na academia né, precisa ter essa experiência quando a gente conversa com pessoas de fora ou quando a gente procura parceria em grupos de fora, eles são muito receptivos à parceria de pesquisadores brasileiros porque eles sabem do potencial e gostam do trabalho desenvolvido pelos brasileiros, né? Obviamente que o que a gente entra é num recesso financeiro que nos prejudica muito, né? Porque a gente se limita muitas vezes a não poder avançar tanto em algumas... Eu mostrei muitos estudos aqui que demandam um cunho de gasto financeiro muito grande, né? Quando a gente vai falar em terapia celular, quando a gente vai falar em interface homem-máquina, a gente precisa de um aporte financeiro e isso realmente fica prejudicado. Então a gente consegue muito hoje trabalhar nos estudos mais clínicos, que ainda tem muitas perguntas, embora a gente busque esse avanço grandioso sobre a cura ou a restauração, ainda tem pontos, às vezes, iniciais que ainda precisam ser resolvidos, né? Como uma coisa simples para colocar para vocês, que embora a gente já ainda não tenha muito definido, qual é a dose de terapêutica que precisa ser dado no treino, por exemplo, para melhorar o potencializar. Será que o que foi ofertado precisaria de tudo aquilo, ou talvez eu precisasse de menos, ou não se eu ofertasse mais, ainda seria melhor, né? Então, é aumento da intensidade, é aumento do volume de terapêutico. Então, tem algumas outras questões que são mais clínicas e a gente consegue resolver ou responder mais facilmente, mas o dinheiro realmente é complicado. Eu acho que o futuro é a gente buscar, e eu acho que enquanto pesquisador a gente faz pouco, buscar, às vezes, parcerias internacionais de outros países que tenham mais condições financeiras e, às vezes, inclusive, concorrer em editais de fomento internacional, né? Já que a gente vive num momento mais crucial e a gente tem, inclusive, dentro da lesão medular, por exemplo, agências importantes que dão fomento, né, desde que apresente um projeto bem qualificado e às vezes apresente realmente essa parceria internacional para ser competitivo, né? Ok. Itamar, a gente tem, na realidade, é um comentário, né? Então, essa palestra me fez pensar na frase de Isaac Newton. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano, né? Então, ela está dizendo assim que ela é muito interessada na questão de neuroplasticidade, né? E, se possível, comentar sobre as suas opiniões, né? Eu só vou pedir para a gente acelerar no tempo, que a gente está quase no início intervalo. Da outra. É isso, tá? Tem uma outra pergunta aqui que eu posso juntar com as duas, que seria assim, ó, não sei muito sobre neuromodulação, você poderia brevemente explicar? Eu acho que essa pergunta ela também vem no contexto da pergunta anterior, neuroplasticidade, neuromodulação, né? Então, obrigado novamente, né, pelas questões e realmente a neuroplasticidade é algo muito lindo, né? Talvez seja eu, enquanto profissional de reabilitação, me brilha muito aos olhos quando eu falo pensar em neuroplasticidade, né? Eu acho que a neurociência ela foi muito feliz, né? E é um marco muito grande quando mostrou que o sistema nervoso é capaz de se modificar e modificando ele a gente tem modificações comportamentais, né? Ou seja, de movimento, ou até mesmo alterações da forma de se pensar ou de se comportar muitas vezes, né? Então, é realmente uma questão fantástica. Juntando com a questão mais específica da neuromodulação, então, neuromodulação é uma palavra muito ampla, né? Porque neuromodulação são várias fórmulas
de eu estimular através ou fazer uma modulação do sistema nervoso, utilizando ou uma corrente elétrica ou uma estimulação transmagnética, né? Alguma forma que eu cause alguma modificação no sistema nervoso central. Essa a neuromodulação, ela pode fazer com que o sistema ele fique mais ativo ou menos ativo, né? Com que ele gere uma descarga de potenciais de ação ou só fique mais propenso a isso. Então, cada uma tem a sua peculiaridade e todas estão sendo testadas, né? Mas a ideia é justamente isso. Quando eu uso neuromodulação, eu modulo o potencial de membrana das células neuronais e com isso eu deixo ela mais ativa ou menos ativa. Se eu deixar ela mais ativa, ela vai ter uma capacidade de gerar mais disparos, né? E às vezes potencializa uma região dentro do sistema nervoso, uma rede de neurônios, e com essa comunicação facilitada, né, de disparos, mais um treinamento de uma tarefa específica, por exemplo, como a marcha, nesse caso que foi da minha fala, eu consigo melhorar a neuroplasticidade porque eu conseguiria unir, né, e quanto mais, a gente fala hoje em plasticidade, atividade dependente, né, e é dependente da tarefa. Se eu treino algo específico, o circuito neuronal envolvido para aquela atividade, ele sofre uma neuroplasticidade e ele se altera, tanto de função, né, e com a neuromodulação isso poderia ser favorecido, né, essa questão. Desculpa, eu sei que, né, talvez não tenha ficado tão claro a questão da neuromodulação, mas é que se a gente for falar exatamente de neuromodulação e o quanto falar, a gente... É uma outra... É um uma outro disciplina, webinar. né? Tá, Itamar, tem mais a última pergunta ela colocou o nome, então eu vou ler o nome dela. Se ela colocou, acho que pode ser público, né? Que ela é uma enfermeira, Geisa, ela é do Hospital Sara de Brasília, então eu agradeço a participação aí. E ela está perguntando assim, foram observados nos estudos que você comentou, né, a melhora da função vesical e intestinal? Sim. Você tem alguma coisa para comentar? Obrigado novamente, né, pela pergunta. E esses estudos que eu falei, eles trazem realmente como medida de resultado primário a questão da função motora e sensorial, né? Então, na maior parte deles não tem esse relato, tá? Mas a gente já tem também alguns outros estudos que já tiveram esse foco e deram esse olhar, e sim tem algum grau de função de melhora também da função vesical, né, e intestinal, pela realmente ativação desses circuitos abaixo da medula, né? Tanto com o uso de treinamento físico, quanto pela própria neuromodulação também, e treinamento, às vezes, até de controle, né, de esfíncteres associado à neuromodulação aplicada, né, sobre a coluna, sobre a medula, né? Mas, como eu falei, para as pessoas com lesões medulares incompletas, esse é um cenário muito favorável. Agora, para aqueles com lesão medular completa, é que realmente fica bem mais difícil, e daí os achados são bem mais pobres e menos empolgantes, digamos assim, né? Para isso que é o nosso grande desafio. Josemar, olha só, agora sou eu que vou fazer uma pergunta para ti. Na realidade é um comentário, né? Em primeiro lugar, assim, parabéns mesmo, de coração pela sua palestra, eu achei fantástica. E eu gosto muito atualmente quando a gente começa a trazer um pouco, fazer um overground do que existe da história da ciência, né? Então, você começar falando de Aristóteles, da pergunta que ele fez lá, né? Há 300 anos antes de Cristo. E aquela pergunta a gente não respondeu ela na sua integridade, né? Ou seja, na sua concepção inicial da cura, né? Mas a gente obteve muito avanços ao longo desse período, né? Porque a percepção inicial era uma, hoje nós temos outra. E aí esse foco do reabilitar. Mas dentro dessa sua percepção, a gente vê que esses cientistas, eles realmente eram os caras, né? Para eles fazer algumas concepções lá e que até hoje a gente vem no paradigma de tentar responder eles, né? E uma outra coisa que você comentou importante na sua fala foi, eu acho que é o Watson James, no século XIX ali, né? Que ele começou a dizer assim, sair além da lesão estrutural para ir para o lado da emocionalidade, que hoje, basicamente, é um dos focos extremamente importante por trás da lesão medular. Por quê? Porque, por mais que a ciência tenha evoluído, e você falou muito bem, a recuperação funcional ela não é 100%, né? E é importante nós termos em mente, quando nós estamos falando de lesão nervosa, o desejável é que você tenha uma recuperação 100%, mas muitas vezes, dependendo do tipo da lesão, a intensidade e o momento da intervenção,
isso não ocorre, né? Mas se você consegue ter uma recuperação de 10, 20%, isso fica fantástico. E para o paciente, se ele consegue movimentar o dedo do pé, para ele já é um sinal que é um sinal positivo de esperança e de motivação que vem ao encontro de todas as terapias que estão sendo utilizadas naquele indivíduo. Então, isso é fantástico do ponto de vista, né? Uma outra coisa que eu achei assim fundamental é quando você mostrou os dados finais ali, que você comparou em relação até a utilizar procedimentos ativos e passivos, né? Que você demonstra que parece que realmente o ativo, a eficácia, talvez a capacidade de fazer esse processo de neuroplasticidade e essa integração periferia-centro, né, seja muito mais eficaz, né, e isso é extremamente importante, né, que traduz a pesquisa, né, ou seja, aquelas informações ali, ela advém de uma pesquisa em modelo animal, que você mostrou aí muito bem o gato, né, e vem levando para essa transposição com o ser humano, né, então realmente assim demonstra, né, que apesar das dificuldades que a gente tem, né, principalmente no nosso país, essa associação pré-clínico e clínico, eles têm que se fortalecer, Sim. né, e traçada aí talvez a mudança da abordagem e da visão, mas principalmente ter o foco inicial que sem dúvida nenhuma a gente pode estar evoluindo bastante nesse campo, né? Então, a minha fala é mais nesse sentido, assim, dessa provocação de parabenizar a tua palestra, né? E falar, assim, que foi muito legal, muito obrigado mesmo. A gente está tendo algumas interações aqui, mas devido ao tempo, né? A gente vai estar saindo para o nosso break do café. E em nome da comissão organizadora, em nome de todas as pessoas que estão participando do nosso webinar, né, o Josemar, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela tua palestra, fantástica. Eu te convido você para ficar aí Ah, com a com gente, certeza. para a gente colocar mais fogo nessa discussão com o Talk Science ali, onde vai ter uma continuidade e seguramente o que vai ser falado vai estar complementando o que você falou. E